Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Livecast. Estou aqui ao meu lado, Lúcio Mancini, ele que já completou o álbum da Copa. Já completado. Beleza, meu caro? Meus filhos muito felizes, álbum completo. Graças a ele. Hein, graças ao posto de troca do Shopping Moca que me garantiu 10 figurinhas no único dia. Então eu preciso do Gui emprestado para ele fazer o corre para mim. Por favor, crianças têm mais apelo para troca de figurinha. Muito bem, cara. Bom, sabe uma coisa que eu queria mandar um abraço especial? Tem muita gente que coloca comentários pra gente lá nas descrições do podcast. Então, muito bacana, muito legal. Vão comentando lá o que vocês estão achando, o que vocês acharam, deixa o feedback pra gente. Dicas de entrevistados também, de pautas que a gente vai atrás, a gente acompanha todas. Certo, Luciano? Um abraço especial para quem participa, quem ainda curte, e ainda mais para quem compartilha. Pra Um quem abraço compartilha. mais apertado ainda. Aí, esqueci de ligar o cronômetro, mas agora vai. Muito bem, temos uma entrevistada para lá de especial, ela que é Senior Data Science do Nubank, Andressa Freire. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, Tudo gente. bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Tudo jóia. Vamos contar um pouco da sua história, como é que você caiu na área de Data Science, como é que você veio desse mercado. Você sabe que você é formado em rádio e TV, não é, Lúcio? Rádio e TV. Rádio e Olha! TV e agora está em TI. Tá em TI. Muito bem. Quase saindo, mas tô em Quase TI. saindo, mas tá. Mas ainda tá. A gente troca toda hora. Mas você sabe que eu vim da área de tecnologia. Eu não me formei em analista de dados, faltando 6 meses para me formar. Eu estava trabalhando igual um doido, resolvi ficar no trabalho e sair da faculdade. Acontece. Mas eu sempre, desde moleque, assim, sabe? Eu lembro que eu já mexia lá em computadores, fazia aquelas programaçõezinhas, eu brincava dos joguinhos e tal. Então, sempre tive videogame e tal. Mas foi uma coisa que veio no meu DNA, ao lado de programação, e depois acabei indo para o lado mais empresarial. Mas conta um pouco, como é que você caiu em tecnologia, assim, sabe? Você olhou, onde veio? Gente, não, foi uma história, foi uma saga. Bom, meu pai, ele é um cara que trabalha com tecnologia já tem 40 anos. Tá bom. Ele começou lá como office boy, foi subindo, acabou virando programador e amou. Beleza, eu acompanhei essa carreira toda dele, essa jornada. No dia de leve seu filho para o escritório, eu ia lá junto, ficava próximo. A gente tinha um computador em casa. Putz, gente, aquele computador branco que você colocava a capa, sabe? Sei, Com sei. disquete e tudo. E eu ficava lá mexendo Ficava horas. tudo empoeirado até, lembra? Brincando no Paint, né? Não tinha o que fazer, ficava ali e desmontava coisas eletrônicas. Então, eu já gostava muito de tudo isso. Só que uma coisa curiosa é que, à medida que eu fui crescendo, mesmo eu acompanhando tudo isso que meu pai fazia, eu sentia um super receio de me relacionar com essa área. Por quê? Eu ia para os churrascos com meu pai, eu ia no dia do trabalho. O que eu via lá? Só homem. Só homem. Né? Totalmente. Aquelas piadas, putz, falando das mulheres que passavam ali, não sei o que. Eu ficava, cara, quero não, né? Vamos evitar isso aí? Não quero. E aí, beleza, cresci, fiquei ali adolescente e acabei indo para uma escola técnica, né? A Zetex aqui de São Paulo. E aí, eu tentei esconder dos meus pais, mas não deu muito certo. Eles descobriram que tinha um curso técnico ali na época era informática, hoje é análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, eles falaram, pô, filha, faz, né? Você vai aprender ali a mexer no Word, no Excel, vai ser legal para o seu futuro e tal. E eu não queria, não, mas por pura pressão eu fui. Eles falaram assim, vamos fazer um combinado. Se você não gostar, você sai. Beleza? Falei, tá bom, você tá me prometendo. Beleza. Entrei no curso, primeira aula. Não era nada de Excel, gente. Lógica de programação logo de cara. E aprendi umas 4 linguagens. E aprendi Java, VB, C Sharp, vixe. Mas logo na primeira aula de lógica de programação, eu falei, pronto, é isso. Eu me apaixonei perdidamente. Que legal, que legal. Perdidamente. Qual ETEC que você fez? Eu fiz a ETEC Irapuru, que fica no João 23. Não sei se vocês conhecem. Não, eu fiz Carlos de Campos. Ah, legal. Legal pra boa. caramba. ETEC Como? Não bola. conheço o João 23, eu pegava ali o João 23 sem... O busão, né? Grande busão. Vim da terra de... Eu morei, mas sempre... Lá na nossa quebrada. Né? Ah, então. Mas isso é uma coisa que eu me lembro que na infância era muito comum até quando a gente fala do perfil, era muito comum o menino ganhar o videogame. Sim. Né? E as meninas ganhavam lá as coisinhas de boneca e tal, mas era uma pegada muito do... Mas o videogame era uma coisa, pelo menos na minha infância, eu tenho 43, né? A gente tá falando aí nos anos 80, que tinha lá os Master Systems, Mega Drive, os Nintendos. Era muito comum, era uma coisa muito mais masculina, né? Com certeza. E até os joguinhos, né? Eram jogos mais futebol, o Rodrigão tá ali também. Era 100%... Sim.
Era coisa, sabe, poucos jogos tinham um apelo até feminino, mas e aí depois as coisas se transformaram e hoje a gente tá vendo que não é bem por aí, né? Exato, não, e o engraçado é que assim, eu sempre ganhei muita boneca quando eu era pequena, e eu pedia, gente, eu quero um carrinho, meu sonho era ter aquela pista do tubarão do Hot Wheels. Nossa, eu ganhei de presente de espetacular. casamento agora, eu chorei, simplesmente. Mas meus pais falavam, não, filho, isso é coisa de menino, né? Depois o pessoal vai ficar te zoando e nunca me deram. E aí eu, pra mostrar que eu tava infeliz com as bonecas, eu cortava a cabeça delas e deixava espalhada pela casa. Gente, eu era terrível. Eu era terrível, meu Deus. Desculpa, E aí pai e você mãe. foi na ETEC, começou a se descobrir esse lado de tecnologia Sim. e foi avançando na carreira e tal. E quando que você começou a entrar no lado corporativo? Qual foi a sua primeira experiência? Nossa, saindo lá da ETEC, eu não sabia muito bem o que decidir para a faculdade, né? Eu Tá sempre bom. quis ser cientista quando eu era pequena e depois eu me apaixonei pela computação. Eu falei, putz, como é que eu junto os dois? Né? Será que eu consigo fazer isso? E aí eu descobri um curso chamado Física Computacional. E aí eu fui fazendo, lá na USP de São Carlos. E eu comecei a trabalhar com pesquisa científica em neurociência computacional, eu estudava peixes elétricos e como eles interagiam entre si. E aí fiquei 2 anos nessa pesquisa. Depois desses 2 anos, a minha avó ficou doente. Ela teve um câncer muito agressivo e eu tive que voltar para cá para ajudar. E com R$700 de bolsa de pesquisa. Não dá pra nada. Aí eu falei, bom, vou sair mandando currículo e ver que empresa que me aceita. Caí lá no Itaú, né? Fui aceita como estagiária e foi lá que eu conheci toda a história de ciência de dados. Eu caí nessa área e comecei a ser tutorada por um escocês lá de Cambridge, cara super foda. Eu não sei se pode falar. Pode. Fica à então tá vontade. bom. E foi assim uma mudança de vida para mim, porque antes eu achava que eu queria ser acadêmica 100%, que não tinha lugar para mim no mercado de trabalho em tecnologia. E aí eu descobri que sim. Foi difícil no começo, mas aos pouquinhos ali a gente conseguiu chegar. Você falou que foi monitorada por o cara foda de Cambridge, mas como... E o inglês, como é que foi? Eu aprendi inglês sozinha, né? Eu aprendi inglês ouvindo música. Eu cheguei a fazer assim 2 meses de curso. Mas antes, logo depois que eu saí da ETEC, não sei se na época que você estudou lá tinha isso. Eles davam intercâmbio para quem tinha as melhores notas. Tinha. Eu acabei Será que ganhando. Eu não era das melhores notas. O lado de cada mesa não é de boas notas, vai por mim. E aí eu consegui um intercâmbio, eu tinha acho que meus 17 anos na época, e fui lá para a Inglaterra. Passei 1 mês fazendo um curso intensivão de inglês. O governo pagou, e foi... Nossa, gente, aquilo ali mudou minha vida. E aí, quando eu cheguei para começar o estágio, começar a vida na pesquisa até, eu já tinha o inglês avançado. Ah, que legal. Então foi... E de fato, né? Hoje em dia, para você atuar na área de tecnologia, sem inglês não tem a mínima condição, né? Olha, eu acho que depende muito da empresa, né, e das pessoas que estão trabalhando com você. Lá no Itaú eu senti essa necessidade, mas por ter uma pessoa de fora. Mas quando eu trabalhei em outros lugares, passei pelo PicPay, pela Decolar, a gente já não tinha essa necessidade, não tinha ninguém ali que vinha de fora. Hoje no Nubank é obrigatório. A gente faz uma etapa em inglês, a gente tem ali as reuniões em inglês quando a gente vai apresentar nossos modelos. Então, dependendo do lugar, eles já avisam para você, olha, você vai lidar com pessoas de fora e você vai precisar aprender. Mas o que as empresas hoje estão fazendo é dando um incentivo. Olha, a gente paga o inglês para você, se o inglês não for tão bom, né? Então, no Nubank hoje eles fazem isso, inclusive. Eles incentivam. E Sim. você sentiu nessa carreira, no começo, assim, alguma dificuldade por ser mulher tentando trabalhar com tech? Assim, conta pra gente um pouquinho. gente. Aí. Só pras moças que estão estudando Olha, eu vou te falar, saber o que vai na minha acontecer aí. faculdade, eu me lembro que tinham na minha sala, eu estou falando da Universidade de Ibirapuera, aqui de Moema. Sim. Eu tinha uma sala de acho que umas 70 pessoas. Dessas 70, acho que tinham 5 mulheres. Cara, minha faculdade de física foi bem assim. Tinham 120 alunos, 4 mulheres. Nossa. Era muito bizarro. E quando eu entrei no mercado de trabalho foi a mesma coisa. Mesma coisa. Só tinha eu na minha equipe de mulher, praticamente quase no andar inteiro. No andar todo, tinham acho que umas 2 ou 3. E aí, quando chegavam pessoas de outros lugares procurando alguém, sempre viam em mim, você que é secretária de fulano? Nossa, que absurdo. Eu, não, cara, eu não sou. Estou aqui fazendo meu trabalho, pelo amor de Deus. Era todo dia, gente, todo dia. E outras coisas que fui descobrindo ao longo da jornada, né? Em alguns lugares que eu passei, putz, eu ganhava menos. Eu descobri que eu ganhava menos, mesmo tendo as mesmas qualificações que os meus colegas. Isso era absurdo, cara. Eu fazia as mesmas coisas, às vezes até mais, e, né, eu tinha essa disparidade. É uma coisa que é muito desconfortável para a gente, porque a gente não se sente valorizado, não se sente ouvida, né? É muito complicado a gente ter que sempre estar ali lutando
só para ter voz, só para ter um espaço na mesa, sabe? É muito complicado. E é impressionante, né? Porque é uma coisa que é cultural mesmo, né? Porque a coisa, de certa forma, é algo que vem com o passar do tempo, né? Sim. E aí você, além de trabalhar no Nubank, professora de diversas escolas, como a Conquer, por exemplo, e outras tantas escolas, passou em diversas empresas e tal, você também é fundadora da Universidade. Sim. Conta pra gente qual é a iniciativa, o que vocês fazem, qual é o desafio, qual o propósito de vocês. Conta pra gente. Bom, quando eu estava trabalhando lá no PicPay, eu e alguns outros colegas meus, a gente fundou ali a parte de diversidade. Então, eu tomava conta de um grupo de mulheres com 700 mulheres e um grupo de pessoas pretas com 200 pessoas. E aí, quando eu saí de lá, eu não queria deixar essa parte de lado, né? Porque eu me apaixonei por fazer aquilo. E aí eu falei, bom, tô saindo daqui, mas eu não quero deixar esse trabalho. E lá dentro eu dava aulas para as mulheres, mentorava e por aí vai. E aí eu fundei o meu projeto, né, que é o Diversidata, que eu até trouxe os brindezinhos ali para vocês. Ah, que legal. E é um projeto onde eu dou mentorias e mini-cursos, workshops, dou aulas gratuitas ali para pessoas que estão em grupos de diversidade, são mulheres, pessoas pretas, por aí vai, que querem entrar em tech, mas sentem esse bloqueio, sabe? Sentem essa dificuldade de, putz, não é um lugar para mim, pô, ninguém vai me aceitar, ninguém vai achar que eu sou bom o suficiente. Então, eu tento dar essa força. Já passaram, acho que agora, umas 350 pessoas por lá. Bastante gente. Sim, e pelos nossos workshops ali já passaram mais de 1000. Legal, que bacana. Sim. E agora eu vou te fazer uma... A área de tecnologia é uma área, tradicionalmente, quando a gente falou aqui de... dominada por homens, né? A gente estava falando, mas... É uma área que, até certo ponto... Assim, eu entendo que a gente vive numa sociedade que tem um racismo e um preconceito estrutural muito forte. Mas quando você olha para a área de tecnologia, é um povo meio maluco, assim. Eu digo porque eu estava ali, sabe? Sim. É uma galera que, de verdade, eles são muito abertos, sabe? Eu acho que se você pegar a tecnologia, se eu fosse traçar um paralelo com as outras áreas tradicionais das empresas... Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma... Cara, estou falando toda a minha percepção, tá? Claro. Se eu colocar, por exemplo, um time de pessoas que trabalham na área de direito e um time de pessoas de programadores, eu tenho certeza que os programadores são mais diversos. Malucos e doidos e mais abertos. Você vê que o dev é uma criatura meio estranha a ser estudada. Gente, eu me incluo nessa. Posso depois, no final, a gente chama os nossos aqui para apresentar. Eu também. Loucura. Inclusive, os bonequinhos, todos esses aqui, ó, o Lego, tal, essas montagens todas aqui, era que não cabia mais em casa. Então, eu acabei desovando no Eu amei. Inclusive, eu tenho um bonequinho ali igual do Jon Snow. Igual. O Jon Snow, eu também. Então, você vê que essas coisas que... são lá os nerds que lidam com gamers 100%. e tal. Mas é um público mais diverso. E é isso que eu ia te perguntar. A área de tecnologia, pelo fato de não ter tantas pessoas negras ou pessoas de públicos mais minorias, Sim. eu acho que e ter uma demanda tão grande de oportunidades de emprego por falta de qualificação, eu acho que é uma baita oportunidade para esse público ganhar dinheiro e mudar a vida deles, não é? Nossa, gente, com certeza. Inclusive, esse é o maior lema que eu levo nas minhas mentorias. Gente, tecnologia mudou minha vida. Eu saí de uma posição social bem humilde, bem complicada, e hoje eu posso estar realizando o sonho da minha família, sabe? Pude realizar o sonho da minha mãe no começo desse ano. E, assim, é uma emoção muito grande a gente poder fazer isso. E é isso que eu quero passar para as outras pessoas. Mas em tão pouco tempo. Exato. Você tem o quê? 22 anos? Eu tenho 26. Então, mas peraí, a gente está falando com 26 anos, você conseguir realizar o sonho, não sei qual que é o seu sonho, mas até pouco tempo, você pensar para uma pessoa de classe das minorias, era um absurdo. Você com 26 anos, você chegou, porque paga bem. 26 anos que nem sonha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, aí entre nós e todo mundo que está vendo. Só para todo mundo que está acompanhando. Entre nós, gente. Eu comecei a trabalhar, me identifiquei muito com a sua história, comecei a trabalhar bastante, né, para conseguir crescer na carreira, e aí começou a ficar muito complicado trabalhar e ir para a faculdade, porque eu moro longe. Então, eram ali 6 horas no transporte público, às vezes 10, 12 horas trabalhando. Tem tempo de ir para aula? Não tenho. Chegou um momento que eu falei, gente, vou parar por aqui.
Aí meus pais, eles surtaram. Eles falaram, minha filha, você foi a primeira da família a entrar numa universidade pública, de elite. O que você vai fazer? Você vai sair, você não vai ser nada na vida. Eles olharam para minha cara e falaram isso. Não, foi uma dor no coração deles, de verdade. E aí, eu tive que batalhar muito para mostrar para eles que, poxa, não é bem assim. Né? A gente consegue ter oportunidade de outras formas, sabe? Lógico, o estudo sempre muito importante, mas não é só ele que vai ditar ali nosso potencial. Sim. Né? E isso eu estendo para todas essas pessoas que vêm ali de grupos minorizados, né? Porque eles passam por muitas dificuldades assim. Geralmente, eles estão ali na margem da sociedade, estão aí tendo que trabalhar o dobro, o triplo que as pessoas que não são desses grupos para ocupar esses lugares. Então, a primeira coisa que os meus mentorados falam para mim é: Dessa, eu ainda não fiz faculdade, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar uma faculdade, me indica uma faculdade, mas, putz, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho o que fazer. Eu falo, gente, calma, né? Respira. Tanto que as empresas hoje estão mudando um pouco os processos seletivos para, de fato, testar a sua capacidade ali dentro do que elas precisam. A área de tech é uma das mais abertas. Sim. Até porque, assim, eu sinto pelos meus liderados aqui na live, as competências elas mudam. A área de TI na live não tem, acho que 8 anos. Caraca. E a gente já mudou linguagem, já mudou banco de dados, já mudou objetivo, já criou coisa. Tem coisa que a gente lançou que era espetacular, que hoje a gente olha um ano depois e fala, esse negócio é arcaico, é velho. Então, demorar 5 anos, 6 anos para estar preparado é já sair despreparado. Então, é um negócio bem complexo, né? E o que eu sinto, assim, eu queria ver o que você acha também, é que essas empresas novas do mercado, eu coloco a live também nesse mercado, que tem esse olhar não preconceituoso logo na porta de entrada, que essa é a grande verdade. Porque o que eu sinto é que se você ir lá na ponta das empresas, não existe um preconceito interno lá dentro do cara que está do lado. Pode existir, como existe em todos os lugares do mundo. Não é lá que existe. Existe na entrada. Na entrada. O cara não passa porque ele não tem faculdade. Exato. O cara não passa porque ele é preto, porque a menina do RH acha ele estranho demais para ir para a segunda fase. Exato. Então, nem se mede a competência técnica dele. E essas empresas, o Nubank, a gente recebeu aqui... O iFood, o episódio anterior. Também. Vários. E tem grandes empresas também que estão se abrindo. Sim. É um assunto que a gente tem falado. Só que isso demora, né? É um processo muito longo. E eu acho que é importante a gente falar bastante sobre isso, porque é um processo de consciência. Porque o cara que está lá, o desenvolvedor que está ouvindo a gente agora, que até brinco, né? A gente aqui, nós dois branquelo, hétero, né? Falando de diversidade, até pode parecer até presunçoso. Imagina, mas não é demais. Mas a gente fala muito sobre isso, até porque se você tá do lado privilegiado aí na sua empresa, está ouvindo a gente, e está vendo uma situação de uma mulher programadora preta sendo chamada de secretária, não cabe a ela falar que, presta atenção, não é porque ela é mulher e preta que ela é secretária nossa. Não é ela que tem que falar, é você que tem que se posicionar, você tem que mudar de dentro para fora da sua companhia. Perfeito. Se você é gerente e seu diretor está fazendo um ato que não está apoiando a diversidade, é só assim, entendeu? Não dá para esperar que o RH, junto com uma força lá de dentro, com uma situação, mova mundos e fundos. Acho que a gente vive muito isso aqui na live. A diversidade entrou na live... O assunto entrou e a gente só permitiu, a gente nem permitiu, na verdade, a gente só começou a participar das discussões, porque os livers trouxeram isso pra gente. Perfeito. E isso vai acontecer e vai rolar, eu acho importante, né? Nossa, gente, é importantíssimo. E até esse exemplo que você deu, né, que eu falei ali de, todo mundo achava que eu era secretária e tal, e realmente eu esperava, né? Eu ficava naquela expectativa, será que os meus colegas vão me defender? Porque estava todo mundo ali do lado. Mas o que meu chefe fazia? Ia lá e me pedia para alugar sala, ia lá e me pedia para reservar não sei o que para ele. Eu fazia o papel de secretária. No fundo... Entendeu? Então, ele reforçava esse tratamento que as pessoas tinham comigo. E aí? Né? E era uma coisa que deveria partir dele também, né? Por não estar nesse local. Sim. Você sabe, Andressa, que você falou uma questão eu achei interessante. Eu baixei uma matéria aqui na Computer World de agosto agora de 2022. E ele estava colocando aqui que o Google ele é uma empresa que já não exige nível superior para as formações. E detalhe do Google interessante é que 63% das vagas que foram fechadas do Google em 2021 eram por pessoas que não tinham nível superior. Gente, então, eu fiz entrevista lá e realmente é um processo muito bacana que eles têm. E
isso não é nem questionado quando você vai conversar ali com as pessoas. Eles nem te questionam, você tem formação, onde, o que você faz? Não, nada. Só querem saber sobre você, seus conhecimentos, né? Quanto tempo você tem de experiência, enfim. É uma conversa bem mais tranquila. E quando eles tiram essa barreira, isso é uma barreira para muitas pessoas, como já foi para mim. Você se sente mais confortável em conversar, você se sente mais confortável em mostrar quem você é, de fato. Né? Quando a gente fala, então, dessa questão de diversidade, então, eu acho que, para quem está acompanhando a gente aqui, de verdade, eu acho que fica um alerta, você que quer se desenvolver na área de tecnologia, puxa para mim aqui, de verdade, aproveitem para entrar nessa área, que é uma área super com muita oportunidade. Eu acho que se a gente fosse trazer um paralelo aqui, eu acho que a gente só se compara, sei lá, a gente tem a área de vendas e tecnologia, são 2 mercados que sempre e vão continuar crescendo por muitos e muitos anos. Então, você vai ter um futuro enorme pela frente, quem apostar aí na área de tecnologia. E, de verdade, cara, TI é uma área tão grande, vai abraçar todo mundo aí, porque o número de vagas que as empresas têm não é compatível com o número de pessoas que estão disponíveis para a gente disponíveis no mercado, né? Todas as empresas estão enfrentando esse problema. Não estão conseguindo fechar as vagas de tanta vaga que tem. Tanta vaga que tem. Fora ainda, né? Concorrência internacional. A gente perdeu programadores aqui para Portugal. Sim. Israel. O pessoal está importando programadores. Sim, porque para eles é muito mais barato, né? Pagar aqui o salário em dólar para a gente, putz, é um salário absurdo, né? Isso está acontecendo muito no Nubank. Pessoas que eu já trabalhei em vários lugares agora estão lá, putz, na Alemanha, estou na Inglaterra. Então, isso está acontecendo muito mesmo. Então, e de verdade, é uma oportunidade bacana para a gente entender. Agora, Andressa, trazendo pelo um lado que a gente está falando de diversidade também, uma das coisas que eu acho muito impressionante, e você sabe que teve uma coisa que eu mudei de opinião ao longo da minha vida. A gente faz uma pergunta aqui no final do podcast, coisas que você achava certo e mudou de opinião. Ninguém nunca me perguntou, mas eu vou responder. O episódio 100 ia ter essa pergunta. Acabou de estragar toda a ideia do Rodrigo. Não, vou soltar. Você vai ser o entrevistado do episódio 100. Ele pra só não mim, sabe disso. Eu era contra cotas nas universidades. Porque eu achava que não tinha que ter uma cota em função da raça, e sim em função da classe social. Só que eu vi que eu estava errado. Sabe? Eu comecei a perceber, com o tempo, em que a gente tem um racismo estrutural tão enraizado no Brasil, que é muito louco, né? É que o Lúcio falou aqui, né? Se a gente estiver numa mesa aqui e tiver um branco e um negro, e a gente fala, tem uma pessoa que já foi presa. Bom, em quem? Quem que você acha que já foi presa, sabe? E é muito louco. Está enraizado, entendeu? E depois que a gente... e eu fui contra, tá? Era uma coisa que eu era contra. Mas depois que a gente começou a ver os números dos negros que foram para as universidades com notas acima dos demais, com desempenho, com presença, que valorizavam acima dos demais, e um desempenho pós-faculdade, de entrega para a sociedade ainda melhor, eu vi que eu estava errado, né? E aí eu queria te perguntar... Eu ainda vejo que nas empresas, até, por exemplo, aqui na própria Live, nós temos poucas iniciativas de inclusão. Né? Nós temos um DNA super aberto, livre, assim, de bacana e tal, mas, de fato, focado em inclusão, eu vejo poucos ainda, eu vejo aqui na Live, e pouco nas empresas como um todo no mercado. Sim, perfeito. Como que eu começo? Sabe, se você tivesse que dar uma dica, se você estivesse aqui no meu lugar, você ia falar, Henrique, poxa, eu vou dar algumas coisas que eu acho que as empresas poderiam fazer para tentar estimular. Com certeza. Quando eu estava lá no PicPay, inclusive, a gente fez esse trabalho, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente entender onde a gente está. Entender como que está a sua empresa. Né? A gente chama de diagnóstico demográfico. Né? Então, a gente passa, geralmente, uma pesquisa para verificar questões de gênero, questões raciais, se as pessoas, como elas se identificam, né, de acordo com a sexualidade e tudo mais. Isso é muito importante, porque só sabendo os seus números, os seus dados, é aí que você vai saber onde está o problema. Tá bom. Né? Onde estão os déficits aqui. Então, sabendo disso, aí você... olha, a gente tem, sei lá, 30% de mulheres aqui e o restante são homens. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, agora sim, vamos chamar as mulheres aqui dentro, ver a percepção que elas têm com relação à empresa, o que elas acham que pode melhorar e o que elas gostariam que fosse feito para elas. Né?
E também tem que ter um preparo muito grande dentro da empresa, sabe? Eu acho que é isso que falta. Geralmente, tem várias empresas hoje que estão tentando seguir nessa linha de, ai, caramba, diversidade, vamos lá, abre vaga aí para a galera de diversidade, vamos trazer para dentro. Super importante, muito legal. Mas a galera que está dentro da sua empresa está preparada para isso? A mulher que vai chegar aqui, ela vai sofrer machismo? O preto que vai chegar aqui vai sofrer racismo? Né? Então, foi uma situação em que eu já me encontrei. É uma coisa muito complicada. Então, esse trabalho de reeducação dentro do espaço é muito importante, antes de começar a fazer as ações afirmativas. Então, conhecer seu espaço, começar a trabalhar em cima dos seus problemas e educar as pessoas que estão aqui. Porque eu acho que todo mundo está aberto a aprender mais. Né? Então, para a gente recepcionar melhor as pessoas, fazer com que elas se sintam em casa, a gente tem que ter essa empatia, né? Se colocar no lugar delas também. De verdade, parece que é fácil, né? Mas acho que até, então, fica uma boa dica para quem está acompanhando. Começa por um diagnóstico, né? Sim. Faz um mapeamento, entende qual o cenário que você tem e quais são os seus gaps que você tem que fechar e você começa a trabalhar com ações de educação a partir daí. Perfeito. E aí, sim, quando vocês verem que a empresa, olha, ok, está todo mundo ciente de que aqui a gente não tolera nenhum tipo de discriminação com relação à diversidade, beleza, vem, gente. Aí sim, vocês começam a trazer as pessoas. E mais importante do que trazer e preparar o terreno é também acompanhar essas pessoas. Porque a síndrome de impostor nessas pessoas bate muito forte. Né? Tá. Elas nunca acham que são suficientes. Né? Então, acompanhar, dar um plano de carreira, ter ali uma pessoa que está sempre perto, é muito importante. E um grupo de apoio, né, também. É interessante, né, cara? Mas eu me lembro também que, da mesma forma que eu falei que na faculdade não tinham mulheres, também tinham poucos negros. Né? Então, você vê que, de fato, a gente acaba... Se você tiver a oportunidade de parar e avaliar, você percebe rapidinho, né? Sim. A grande verdade é que a maioria das pessoas que não pararam para avaliar entendem como querem. Mas um outro ponto de vista, assim, tentando trazer esse para o lado mais business da parada, eu sempre fico pensando que o mais complexo, o equilíbrio disso tudo, é não parecer um favor... Ou, sabe? Porque eu fico imaginando, olha, você aqui entrou num processo normal, tá? Você tem que ter faculdade, você tem que falar inglês, programar 7 linguagens, trazendo para o mundo aqui da programação. 7 linguagens aqui, projeto gigantesco, para nada. Você vai ganhar X. Você entrou aqui, não sabe isso, não faz isso, mas por causa disso, e vai ganhar o mesmo X aqui, vou cobrar diferente e tal. Isso internamente, se não estiver bem equilibrado, gera naturalmente uma discriminação. Com certeza, entre aspas, é o que acontece hoje nas universidades com os cotistas que algumas vezes são até perseguidos pelos não, porque existe um espírito interno de, cara, eu lutei e esse cara foi para ele foi fácil. Porque o outro lado nunca enxerga a dificuldade de cá e tal, assim... esse equilíbrio realmente é algo complexo para você trazer um ambiente harmonioso, né? Porque eu também não imagino, você vai fazer aí se você fizer então vou fazer o seguinte, vou fazer uma área aqui só de diversidade. Você está criando você não vai resolver o problema. Apartheid dentro da sua empresa, né? Você Exato. está separando, então não vai funcionar de qualquer jeito. Mas essa é a grande questão, sabe por quê? Essa é a espinha dorsal do racismo estrutural. Você fala o seguinte, não, eu aceito uma pessoa numa situação de minoria. Afinal de contas, ela fala 7 línguas, faz o programa... Porra, não tenho problema com negros. Eu adorava o Pelé. Porra, então você quer dizer que o cara tem que ser o Pelé, bicho? Caraca, sim. Velho. Não tem problema com homossexual. Eu adoro o Tim Cook. Porra, mas o cara tem que ser CEO da Apple pra você adorar, sabe? Eu acho que esse é o problema, sabe? Pode ser uma pessoa normal, cara pálida. Cara, é muito comum a gente ter essa cobrança excessiva. Putz, você está recebendo aqui uma oportunidade. A empresa está te contratando numa vaga ali afirmativa. Então, você vai ter que se destacar. Vai ter que mais ser a melhor. Que os outros. Para você receber aqui e merecer o teu lugar. Quando, na verdade, as pessoas têm muito essa visão de que, não, mas é difícil preencher vaga de diversidade, porque a gente vai ter que baixar a régua, a gente vai ter que, falar ali para as mulheres, não precisa saber muito não, para as pessoas pretas não precisa, a gente te ensina aqui dentro. Quando, na verdade, a gente tem mulheres muito qualificadas, a gente tem pessoas pretas muito qualificadas, o que a gente não tem são empresas querendo procurar. Querem que as pessoas só cheguem. Como é que elas vão chegar? Essas barreiras de entrada, né? Exato. Exatamente, mas essas pessoas existem, elas estão aí no mercado. Certeza. Entendeu? Só falta você ir lá e buscar. Né? Mas eu acho que esse é o grande questão, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente passar por isso e a gente começar a evoluir, e na minha opinião, né, eu digo que eu sou um homem de 43 anos,
com os meus vieses da minha infância, da minha adolescência, e eu estou em ampla desconstrução. Perfeito. Acho que muitas coisas que eu aprendi ao longo da minha infância... eu me lembro que quando meu pai lavava a louça, ele estava ajudando minha mãe, né? Hoje, a gente faz as tarefas de casa. Né? Eu não estou ajudando ninguém. Muito pelo contrário, a casa também é nossa. Então, mas foi uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi que era ajudar minha mãe, sabe? Que a dupla jornada era dela, sabe? E eu já aprendi que mudou, e faz parte, e a gente vive. E esse processo nasce pelas empresas. Eu acho que se as empresas não tomarem a frente desse processo e não começarem a fazer essa transformação, sabe? Empresas como o iFood, que a gente entrevistou na última edição, como o Nubank, sabe? Que estão na ponta, mas acho que toda a base não começarem a mudar e trazer essa visão para dentro da sociedade brasileira como um todo, eu acho que a partir daí a mudança vai vir. Com certeza. Independente de governos e tudo mais, sabe? A gente tende a achar que o problema vai estar no governo, sendo que o problema está dentro de casa. Tá no Brasil inteiro, né? Acho que, inclusive, em nós. É uma coisa muito engraçada, né? Meu pai, ele é um cara preto retinto. E ele nunca se considerou um cara preto retinto até o último ano, sabe? Mesmo todo mundo sabendo disso, falando com ele sobre isso, ele nunca se colocou nessa posição, porque ele sempre foi ensinado que isso é ruim, né? Putz, eu não posso me designar dessa forma porque eu não vou crescer na minha carreira, ninguém vai me querer. E, da mesma forma, eu e minha irmã fomos ensinadas a seguir dessa forma. Não, vamos alisar o cabelo, não vamos tomar sol, não vamos fazer nada para a gente não parecer com essas pessoas, senão a gente não tem vez, né? Isso é uma coisa que também está em desconstrução. Eu me reconheço como pessoa negra tem 4 anos. Né? Antes disso, eu tentava me afastar ao máximo disso. Né? Porque eu fui ensinada que não era legal. Entendeu? E fui ensinada também que lugar de mulher não era na tecnologia. Fui ensinada várias coisas. Então, acho que toda a sociedade está nesse processo de desconstrução, até quem está dentro dos grupos de diversidade. Né? Porque esses vieses atingem não só vocês, mas a gente também. Porque a gente é ensinada a estar mais perto de vocês, sabe? Não, eu quero parecer com vocês. Porque vocês é que estão nas empresas, vocês é que estão ali tomando as decisões, vocês que estão ali empregados, né? Empregos dignos, com vidas legais, né? Vocês que estão ajudando a família de vocês. A galera ali da favela, cara, eu morei ali na frente de uma boca, né? Lá em Suzano, não sei se vocês conhecem. Sim. Então, morei ali no Miguel Badra, perto de uma boca. Cara, olhar a realidade daquelas crianças, eram crianças de 5, 6, 7 anos, vendendo droga para ajudar a mãe a comprar comida, sabe? Como é que essas pessoas vão se enxergar em outros lugares se elas não veem pessoas como elas lá? Elas só veem pessoas como elas ali. Ou, às vezes, sei lá, jogando futebol. E o sucesso é isso. São opções que a gente nem passa pela nossa cabeça. Exato. Né? Agora que eu penso nisso, assim, meu filho faz escolinha de futebol. E a escolinha de futebol é um hobby. Não é uma única opção de vida. Exato. Né? E você, né, sou palmeirense, né? E tem a história aí do o Hendrick, que está para já jogou no Palmeiras e tal. Você escuta a história dele, o futebol não era uma brincadeira que virou uma opção porque ele era bom. Era a única saída. Você escuta a família dele, a história dos pais, então assim é muito diferente mesmo. É muito fácil para a gente que está do lado de cada mesa falar, eles fazem isso porque querem, ou fazem isso porque tem índole para isso e tudo mais, quando na verdade existe uma falta de opção gigantesca. Exatamente. E aí eu estar ali dentro da favela, na posição em que eu estou hoje, sabe? Olhando para aquelas crianças, conversando com elas, tentando trazer elas para a tecnologia. Às vezes eu chamo as crianças ali para dentro de casa, ensino a fazer algumas coisas ali no computador. Pô, elas olham com outra cara para você. Elas falam, nossa, cara, eu não preciso, sei lá, ficar famosa no TikTok, eu não preciso virar jogador de futebol para ter um futuro. Se eu conseguir estudar, se eu me dedicar, eu tenho chance, sabe? Então, acho que esse é o grande ensinamento da diversidade. É isso que a gente tem que mudar, que nem você estava falando, né? Mudar o pensamento das pessoas, não só das crianças, mas dos pais também, que não passam essa visão de futuro, às vezes porque eles também não tiveram. Né? Então, é uma coisa que está muito enraizada, muito funda na sociedade. E, Andressa, e agora para quem está acompanhando a gente, eu acho que imagino... É interessante que tem muito... Eu acompanhando os comentários nos podcasts, tem muita gente que está no momento de início de carreira. Sim. Então, tem muita gente que está lá no início de carreira, encontrou a gente e está vendo o nosso bate-papo, está aprendendo sobre o que a gente está conversando nesse processo de desconstrução ou de construção. Sim.
E aí tem um ponto que eu acho interessante, que quando a gente fala de trabalhar com tecnologia, a gente está falando que a Andressa de hoje, provavelmente 50%, 60% das competências e dos skills que você tenham agora, daqui 5 anos não vai servir de nada. Daqui 10 anos, então, vai mudar tudo. Gente, Né? Aí eu queria contar para você, porque quando a gente fala da faculdade, do estudo, como eu que abandonei, você chegou a terminar a faculdade ou não? Tô terminando, termino esse ano. Então, aí depois, indo depois para a faculdade, mas o grande ponto é que a gente não para de estudar nunca. Nunca, gente. Nunca, né? Eu acho que isso que a gente tem que deixar claro. Sim. Porque o meu tempo livre, ou eu tô, sei lá, brincando com minhas cachorrinhas, brincando com minhas plantinhas em casa e tal, mas grande parte das vezes eu tô lá com um Kindlezinho lá, procurando um livro, vendo uma skill, aprendendo alguma coisa nova, porque a gente não pode parar. Porque no mundo que a gente vive, para você se manter em alto nível, você tem que estar à frente. E é Com muito certeza. competitivo, né? Não, demais, assim. Eu acho que esse é o grande lema da tecnologia. Você entrou na tecnologia, beleza, então você está ciente que você nunca vai parar de estudar. Nunca. Gente, a galera me pergunta, não, mas, pô, você já é sênior, você já está com a carreira feita. Gente, não é assim que a coisa funciona, não. Né? Se eu parar de estudar, cara, daqui a pouco, passou 1, 2 anos, eu já estou obsoleta. Obsoleta mesmo. Eu não vou mais ter espaço no mercado. Não, em 5 anos, o mundo muda muito. Sim. Em 10 anos, ele muda completamente. Sim. Esse é o ponto. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar lá no Itaú, cara, eu usava ferramentas assim como SaaS, coisas desse tipo, que hoje em dia as empresas que usavam já estão se livrando para ir atrás ali de um Hadoop, para ir atrás, né, de ferramentas ali como Databricks, que são ferramentas mais robustas, com conexão em nuvem e tudo mais. E eu não sabia nada disso. Isso foi 5 anos atrás, gente. Foi ontem, sabe? Foi ontem. Se eu tivesse parado ali, eu não serviria para nada hoje. O Nubank, a gente passa por entrevistas técnicas, né, de live coding, a gente fala sobre as ferramentas e tudo mais. Eu não passaria se eu não tivesse continuado estudando, né? Então, isso é uma coisa que é importantíssima. Por mais que, beleza, olha, estou terminando minha faculdade agora, mas existem uma série de outros cursos e outras formas de você continuar se informando, de você continuar tendo acesso a conhecimentos que vão te ajudar no seu dia a dia. Né? Inclusive, vários gratuitos, se não gratuitos, que você consegue bolsa, né? Pelo menos nesse começo. E aí, quando você estiver ali já inserido, ganhando uma graninha, faça um investimento em você. Conhecimento é importante demais, gente. Demais. E tem um lado que eu acho importante, sabe? Participe de uma comunidade. Nossa, sim. Quando eu quero dizer comunidade, eu estou querendo dizer comunidades da sua área, do seu grupo. E aí que tá, galera, é tão fácil. A gente tem um acesso tão bacana. Sigam canais do YouTube que falam sobre aquele assunto que você procura. Veja no Instagram quem são as pessoas bacanas que falam a respeito. No LinkedIn, quem fala a respeito disso. Procura podcasts da galera que está conectada sobre isso, porque e o mais louco, a dica que eu dou é, no primeiro momento, vai seguindo tudo, sabe? Vai vendo tudo, aí depois você vê com quem você se identificou melhor. Exato. E aí você vai seguindo, né? Exato. Porque quando você começar a participar da comunidade e você começa a entender a linguagem, você começa a entender as novidades, você começa... Tudo o que soa estranho no primeiro momento começa a clarear. Eu acho que essa é o grande caminho, né? Perfeito. E, inclusive, as comunidades salvaram a minha vida, gente. Quando eu comecei essa minha jornada dentro do mundo corporativo, aconteciam as coisas que eu falei para vocês. Secretária, ninguém me dava nada para fazer. E era aquela coisa, eu me sentia sempre inutilizada. E eu ficava, cara, preciso ajudar minha família, mas eu queria muito desistir. Sabe? Eu quero voltar para minha pesquisa, ganhar de R$700, mas pelo menos eu sou respeitada. Né? E eu não desisti porque eu conheci comunidades. Então, eu faço parte hoje da Python, UX para Minas Pretas, PyLadies e várias outras aí, que foram comunidades que, além de me ajudarem a adquirir conhecimento, foram comunidades que me abraçaram, que falaram, pô, você não está sozinha, cara. Olha, tanto de gente aqui que tem igual você, que lutou e conseguiu chegar. Você consegue também. Ou tanto de gente que está aí junto com você lutando. Dê a mão, né? Se juntem para fazer isso acontecer. E se não fosse isso, eu realmente teria desistido. Né? Então, as comunidades têm um papel e um espaço muito importante na minha vida. E, gente, indico muito que vocês procurem. Sempre vai ter uma comunidade para você. Sempre. Sempre.
Não, e é muito louco, né? A gente brinca na internet, quando eu era programador lá atrás, que na internet nada se cria, tudo se copia, Exato. né? É impressionante, né? Cara, você começa a procurar, você sempre acha alguém que passou por aquele problema, que passou por aquilo. Stack Overflow que Eu ia diga. falar isso. Falamos junto. Ó, Agora só os nerds entenderam. Gente, obrigada. Cara, eu tava vendo, o Mike tava me mostrando do Visual Studio, é uma tecnologia que você descreve no comentário, acho que é não sei se era da Amazon ou da Microsoft, não sei quem que Amazon. era, da Amazon, que você escreve no comentário o que você quer e ele monta o código para você. Você já viu isso? Eu não. Não está disponível para todas as linguagens. Acho que era free até agora há pouco. O Mike pode falar um pouco melhor. O Mike é nosso coordenador de IT. E eu tava conversando com ele e, cara, você coloca, sei lá, num comentário, sei lá, é um paginador que vai, não sei o que, você escreve o que você quer, assim, você escreve o que você quer. Ele busca na internet e já te coloca a sugestão do código que está colocando. Que muito sensacional. O louco, código né? tem que estar adequado, tem algumas Sim. parametrizações, óbvio, para funcionar, Sim. mas eles super usam. E autocomplete também, que eles estão usando também, que é bem legal, O que autocomplete se ajuda, você chama uma função minha já época não conhecida tinha e tal. Não, quando eu comecei também não tinha nada. Já abre, já fecha, né? tudo mais. Nossa. Cara, eu começava a loucura. programar no Linux, usava o VIM lá, que era... Foi minha primeira também. Ai, que da hora que era, mano. Era Saudade. colorido. A gente baixava só porque era colorido, bonito. Então a gente tá trazendo um conceito muito forte de lifelong learning. Isso serve para qualquer carreira. Qualquer. Mas em programação o negócio é latente. Gente, não, aí até dou um exemplo do meu dia a dia. Eu juro para vocês, eu comecei a fazer esse projeto que eu estou entregando agora no Nubank em agosto. Estamos em outubro. Não passou quase nada de tempo. Eu fiz o meu código e agora estou em processo de implantação. Fui arrumar meu código lá para implantação, deixei bonitinho. Falei, não, vou rodar aqui só para testar. Deu pau no código. Aí eu falei, não, gente, eu acabei de fazer isso, não é possível que deu pau no código. E aí fui lá, olhando os erros no Python, uma biblioteca foi descontinuada. Nossa. E se eu não soubesse, né? Eu tenho que ir atrás, eu tive que ir atrás, tive que estudar para saber sobre isso e saber o que colocar no lugar. Né? Então, a gente não pode ficar com esse conhecimento estático. Não tem como. Senão, uma coisa que você fez literalmente 2 meses atrás, não funciona agora. Entrando no âmbito um pouco mais técnico, como é que funciona, como é que é dividido lá dentro do Nubank essa área de data science? Claro. Como é que de onde vem a demanda, de onde sai, é inovação, é de produto? Como é que funciona? Conta pra gente um pouquinho. Gente, olha, lá é muito diferente assim de todos os lugares que eu já trabalhei. Antes eu trabalhava em equipes fechadas, né? Então, você tem equipe aqui de cartão de crédito, beleza, com todo mundo, gerente, programador, beleza. E aí você tem a outra equipe para empréstimo. Lá no Nubank não. Como é que funciona? A gente tem o que a gente chama de chapters, que são as grandes áreas. Então, sei lá, os designers têm o chapter de design, os cientistas de dados, o chapter de data science. Mas os data scientists que estão nesses chapters não trabalham juntos. Cada um está atendendo o que a gente chama de business unit, né? As unidades de negócio. Então, a gente tem nossa equipe mesmo formada dentro dessas business units, que é um grupo multidisciplinar. Então, a gente conta com pessoas ali que fazem análise de negócios, tem eu que sou cientista de dados, tem devs, tem de tudo, gente. E é muito legal, um esquema muito legal de trabalho, porque a gente se complementa. Né? Isso é muito valioso, muito mesmo. Faz o projeto andar com muito mais naturalidade. Sobre de onde vêm as demandas, é uma coisa que é aberta, assim. A gente tem ali os nossos OKRs, que são decididos geralmente ali entre as pessoas com as cadeiras mais altas, mas a gente participa ali de brainstormings para que a gente dê ideias, sabe, sobre projetos. Saiu tal produto novo aqui, um produto sobre Pix. E se a gente fizer um estudo assim assado, fizer um modelo assim assado, aí a gente leva a ideia para o nosso chefe e ele sobe a ideia. Se for aprovada, volta aqui para a gente mete bala. Então, a gente tem um espaço de discussão dentro da estratégia, dentro do negócio muito legal. Mas, basicamente, dentro de cada desses BUs aí, tem um cara de data science. Sempre. Às vezes mais de um. Às vezes mais de um. Na minha BU, acho que tem eu e mais um. Mas se a BU for maior, pode ter assim, 5, 7 data scientists. Então, é uma coisa que depende da demanda da BU, inclusive. Sim. A BU de cartão de crédito, eu acho que aqui tem mais data scientists, que tem os modelos mais robustos, que não podem falhar de jeito nenhum, né, que passam por vários comitês de aprovação. Né? Então, tem algumas coisas que são um pouco mais burocráticas, mas por conta do Bacen, né? Mas o projeto onde eu estou não é tão burocrático, então é um trabalho bem leve, bem tranquilo, assim, e com uma equipe um pouquinho menor. Quando a gente fala em trabalhar com data science, a gente tem diversas frentes de atuação
dentro da mesma área. Né? Então, o universo ali é gigantesco, né? Conta pra gente um pouco de qual que é a sua área. Porque tem algumas pessoas que têm um conceito um pouco mais de, olha, eu tenho conhecimento das metodologias e atuo com uma visão de negócios, lidando com dados. Tem uma pessoa de manipulação de dados, tem umas pessoas mais de algoritmos. Sim. Conta pra gente quais são esses universos e qual que é a sua praia. Olha, realmente a gente tem essas divisões, né? Então, a gente tem pessoas que são especialistas em algoritmos, que fizeram, sei lá, mestrado, doutorado em algumas coisas específicas, estão lá para desenvolver novas metodologias para automatizações, para coisas mais específicas nesse sentido. E tem pessoas que Mas são... aí que tá. O cara do algoritmo é um cara que estudou uma metodologia e ele pode ser, por exemplo, um matemático, um estatístico, Exato. Normalmente, um cientista... Uma pessoa de difícil comunicação. Sim, a gente tem esse perfil. Um abraço pro Scu aqui. Enquanto você falava, me veio ele na cabeça. Então, a gente tem esse perfil e algumas empresas, né? Acho que no Nubank não tem, mas em algumas empresas a gente tem áreas só de pesquisa. Né? Então, eles chamam pessoas que estão ali fazendo mestrado, doutorado, só para atuar com esse tipo de inovação. Né? Mas, geralmente, nas áreas em comum assim, do Nubank, o que a gente faz? A gente tem que estar com o pé no negócio e com o pé ali na parte de programação, né? De saber ali a estatística, o algoritmo. Então, a gente tem que fazer as duas coisas. Tanto que no nosso processo seletivo, a gente é cobrado pelos dois. A gente tem um teste de live code, tem um teste de algoritmos, né? De metodologias de machine learning, e tem um teste de negócios também para fazer. Então, é uma coisa que tem que estar presente no nosso dia a dia, porque quando a gente vai ali apresentar nosso projeto, defender o nosso case, a gente apresenta toda a parte técnica, olha, fizemos um modelo assim, assim, assado, preparamos os dados assim, assim, assado, chegamos nessas métricas aqui de sucesso, e daí? E o cara que está ali, trabalhando ali com cartão, com boleto, né? A gente tem agora o esquema de boleto parcelado, o que ele vai entender sobre isso? Não vai entender nada. Então, a gente também tem que fazer essa tradução. Então, sempre a última parte das nossas apresentações é fazendo justamente, gerando esses impactos. Olha, então, a gente acredita que dentro aqui do que a gente conseguiu, vocês vão ter tantos por cento a mais de cliente consumindo o produto. É isso que eles querem saber no final. Né? Então, a gente tem que navegar por essas duas partes. Então, o começo do projeto, quando a gente faz a parte de brainstorm, senta com as pessoas de negócio, é o mais importante. Eu acho interessante porque no passado eu me lembro quando a gente codava, né? A gente falar de código, era uma pessoa que fala, poxa, me fala o que você quer que eu entendo, eu coloco o código para você. Aí você fazia e o cara falava, não é isso não. E da mesma forma era o contrário. As pessoas de negócio não tinham que ter visão sistêmica. Eu já vi, por exemplo, nós temos uma área muito forte do supply chain aqui na live, né? Eu já vi empresas que pedem conhecimento básicos de Python para um analista de logística. Mas, poxa, por que ele tem que ter? Porque ele tem que entender. Sim. Poxa, que o dado vai vir daqui, vai conectar com lá. Ele tem que... Tecnologia hoje não está restrito aos executivos de IT. Como negócios, não está restrito às áreas de negócios. Todo mundo tem que ter uma visão dos dois lados. Perfeito. Né? Você me lembrou uma coisa que é muito importante, que chama letramento em dados. Tá bom. Que é uma coisa, gente, que a galera acha que só a gente que está atuando com essa área precisa. Não, cara. Dados está na sua vida. Você abre aqui seu celular, entra no teu Instagram, no seu Facebook, tudo o que você está fazendo aqui vai gerar dado para alguém. Tudo. Não é à toa que a gente fala, ai, putz, estou precisando tanto de um tênis, do nada aparece um monte de tênis em propaganda. Não. Tudo que você está fazendo está sendo usado e você tem que saber como isso está sendo usado, como a LGPD te protege de algumas coisas, você tem que saber como as empresas estão fazendo isso. Você não precisa trabalhar com dados para saber isso. Mas saber o que é uma tabela. Saber como que normatiza uma tabela. Como é que você extrai o dado de algum... Porque como ele vem, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Também. Né? Você saber, por exemplo, o que é uma API. Como é que o que tem que fazer para conectar uma API? Como é que funciona uma API? Sabe? São informações que, se você não sabe hoje, na hora de você implantar uma tecnologia, que hoje tudo é processo novo e tal, cara, você vai enfrentar esse problema, sabe? Então, tem que estar aberto a esse ponto. Exato, né? Você vai ter um desconforto enorme. Né? Então, eu acho imprescindível você estar lá e estar se atualizando. Vai ser instalada ali uma tecnologia, por mais que você seja ali analista de logística, vai ser instalada uma tecnologia na sua área para que você mexa em algumas ferramentas nesse sentido, ou que elas cheguem até você de alguma forma, você tem que saber pelo menos o básico. Exato. Senão você não se vira, né?
Senão você vai ser substituído logo, logo. Exato. Eu estava no fórum de compras nos últimos dias e acontece um fenômeno muito legal, porque as empresas elas têm que ter o trabalho, elas estão mudando a forma de vender, né? Antigamente você falava, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho um software que faz tudo isso, assim, né? E aí as pessoas falavam, legal, o dia que eu precisar de um software que faça isso, eu vou aí e te contrato. Hoje é um processo, elas estão até dando treinamento para as pessoas entenderem o que funciona, porque entendendo elas olham assim, nossa, eu preciso disso, né? E até o palestrante falava, você não tem que saber, você não tem que pagar alguém para ele te falar que dá para fazer. Você tem que saber você que dá para fazer. O que você tem que pagar é como isso vai ser feito. Perfeito. Em áreas que não são em tecnologia, o profissional que já vai para o como, ele está um passo à frente. A gente percebe, porque é muito doido, assim, a gente faz o congresso de Data Science na live. Né? E aí o assunto que falou há 4 anos atrás de Data Science, ele respinga em todos os outros depois de uns anos que está acontecendo nos outros. Né? E é muito doido, porque a gente vê as tecnologias, né? Esse Python em supply chain, ele está aparecendo agora, mas a gente tem um MBA de Data Science lá do módulo de Python que está rolando, sei lá, 5, 6 anos já. Então, a gente começou a falar, a gente tem um módulo no nosso MBA de Data Science que tem um case de logística. Legal. Que um módulo inteiro você... Né? Então, o profissional de logística poderia muito bem fazer esse módulo e já aprender. Perfeito. Então, assim, vai refletindo. E se você dá um passo para trás e fala, cara, antes de chegar em mim, se eu estiver preparado, se eu souber, né, como fazer e como atuar, você vai estar um passo à frente e não vai ter essa sensação. A gente faz aqui os encontros, né? A gente fez Logística Trends aqui, e é surreal ver que, às vezes, algumas coisas que, para o mundo tech, já estão super... Nós estamos super falando sobre o assunto e super dominando. E aí a gente apresenta um trend e os profissionais de logística fazem assim... Isso não existe ainda, né? A pergunta fala, existe, está rolando, está aqui, está tudo mais. E aí, quando dá match, isso faz dinheiros absurdos, assim, né? Não, com toda certeza. E é só uma compatibilidade, né? É só o cara estar aberto à tecnologia. Sabe qual que eu acho que é o grande ponto sobre isso, cara, que eu acho interessante? Eu me lembro que no passado, a coisa de, sei lá, vou fazer uns 10 anos para trás, não muito, as empresas adotavam algumas tecnologias e não adotavam outras. Então, você tinha lá, isso aqui eu uso, isso eu não uso, isso eu uso, isso eu não uso, isso eu não uso, isso eu não uso. Tá. Eu não conheço o Nubank, mas eu tenho certeza que o Nubank usa tudo. Gente. O Nubank, as grandes empresas hoje têm tecnologia de tudo para todo lado, bicho. Então, não tem mais essa. Quando você vai num fórum que a gente fez lá, que tinham 35 patrocinadores, se você pega uma grande empresa, eu almocei com o Henrique, meu xará, um abraço, da Votorantim, ele é diretor de compras da Votorantim, ele falou, Henrique, dos 35 patrocinadores que você tinha aqui, uns 20 a gente usa. Porque a gente usa a tecnologia de todo mundo. Porque tem que ser, né? Exato. E o Nubank nessa mesma pegada. Não, com certeza. Se a gente não usa tudo, pelo menos já testou. Já sabe? testou? Já testou, já tentou. Ou já passou por lá e agora trocou a ferramenta, mas isso é tudo muito dinâmico. Né? Tem muita coisa aí que várias empresas estão oferecendo e, poxa, gente, tem tanta tecnologia legal saindo, tanta tecnologia nova. Às vezes a gente não precisa reinventar a roda. Né? Tem coisas aí que a gente pode e deve aproveitar. Então, isso é verdade mesmo. É isso que a gente percebeu, sabe? Porque quem não usa todo tipo de tecnologia, uma hora você acaba ficando para trás. E Exato. o fato de você testar e tal... Agora, tem uma tecnologia que todo mundo fala que usa, todo mundo está usando para todo lado e tudo tem isso e eu quero saber se é verdade. Ai, meu Deus. A tal da inteligência artificial. É. Tá todo mundo utilizando mesmo ou é blá, blá, blá? Porque eu vi aqui que você estudou, inclusive, na University of Michigan, você estudou Deep Learning lá, foi isso? Deep Learning foi na Deep Learning AI Tá e bom. foi a parte de Data Science aplicada com Python, foi na Universidade de Michigan. Entendi. Gente, inteligência artificial está em tudo. Tudo Tá que bom. eu citei agora há pouco, né, dos aplicativos, recomendações que ali de propagandas que você tem, que você recebe, recomendações de conteúdos de criadores ali que você recebe nas suas redes, recomendações de filmes no Netflix que você recebe. Gente, tudo isso envolve inteligência artificial. A gente não tem hoje como escapar. Então, Não tem. envolve inteligência artificial. Envolve machine learning? Envolve machine learning. Envolve deep learning? Nem sempre. Nem sempre. Aí que Nem tá. sempre. Por quê? Me conta por que não. Porque, geralmente, empresas, por exemplo, né, empresas financeiras, que são as que eu costumei trabalhar ao longo da minha vida. Cara, Deep Learning é muito legal, resolve muita coisa? Sim.
Porém, tem modelos mais simples, mais explicáveis, que também resolvem o problema. Podem, às vezes, ter uma performance um pouco menor, mas pela explicabilidade a gente aceita. Por exemplo, se a gente trabalha ali no mercado bancário, a gente tem certas obrigações para cumprir com relação ao Bacen. Então, se, por exemplo, eu te neguei um empréstimo, te neguei um crédito, você tem o direito, como consumidor, de vir aqui na minha porta, bater e falar, pô, Dessa, e aí? O que você fez para eu ser negado? O que aconteceu? E aí, se você quiser, eu sou obrigada a abrir o fluxo de decisão para você. Falar, olha, por conta do nosso modelo, que tem tais e tais e tais variáveis importantes, por conta dessa variável aqui, sei lá, seu salário, você foi reprovado. Então, a gente tem que saber passar esse nível de explicabilidade para as pessoas. Então, os modelos que são muito, muito robustos e ainda não tão explicáveis, eles acabam ficando num segundo plano. Mas eu acho que isso vai mudar em breve, porque tem várias tecnologias aí surgindo, que tem o Shep Values, né, que são muito conhecidos para explicar modelos ali de machine learning que são um pouco mais complexos, de boosting, já estão aí fazendo muito sucesso. Então, acho que em breve, para coisas mais complexas assim, a gente também vai ter como explicar. Uhum. Quando a gente pega... eu sou fã do mundo Apple, vi que você está de iPhone aí também e tal, mas quando a gente pega as últimas atualizações que nós tivemos no iOS ou até no Android nos últimos anos, a gente vê que o sistema operacional ele tem mudado amplamente para o conceito de inteligência artificial. Então você pega no Zoom agora. Então, por exemplo, o fato dele ler e desfocar o fundo, o fato dele tirar o ruído da voz quando você está no ambiente, ele está usando inteligência de máquina para você mapear, captar aquele dado e isolar. O fone de ouvido que isola o ambiente e tal, nada mais está fazendo do que captando o ambiente externo, mandando uma frequência contrária no seu ouvido que isola. Perfeito. E a partir da capacidade computacional, ela melhora o áudio, a voz, o vídeo, a foto, o que você está tirando. Quando a gente fala de Deep Learning, a gente está falando da própria máquina usar os modelos e aprender sozinho, né? Exatamente. Então, eu tenho até um exemplo aqui. Autodidata. Eu vou pedir para o Rodrigão aqui, depois colocar esse artigo aqui na nossa descrição, mas a gente está falando aqui de a gente ter um nível, né, de inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? Perfeito. Então, acho que a gente tem uma diferença clara aqui. Quem que está acompanhando a gente aqui, eu vou pedir para a gente colocar essa imagem ou o link aqui na descrição, que é onde a gente provavelmente deva chegar nos próximos anos. Com certeza, né? Eu tenho vários colegas que eles já usam Deep Learning aí para fazer coisas relacionadas a reconhecimento de imagem. Inclusive, tem um amigo meu que ele fez um trabalho muito legal em pesquisa de Covid mesmo e usou bastante Deep Learning para tentar observar resquícios de Covid antes da pessoa ficar muito ruim, né? Através de exames de raio-x. E foi através de um algoritmo desse. Uau, que legal. É show de bola, gente. É demais isso, sabe? Então, tem um potencial gigantesco que já é aplicado em vários lugares. Porém, dentro assim, do mercado bancário, por questão de explicabilidade, a gente ainda fica meio limitado com o uso dessas tecnologias. Mas, assim, eu estou aqui torcendo para o dia que a gente vai poder usar para bastante coisa. Que legal. Andressa, conta para mim o que você tem estudado. O que te chama atenção, assim, sabe? O que você vai olhar e falar, poxa, Henrique, cara, o que tem de livro assim na cabeceira assim, da Andressa atualmente? Cara, um tema que eu tô apaixonada assim por estudar é a parte de ética em dados, né? E IA em dados em geral. Eu acho isso um assunto extremamente importante, extremamente relevante. E a gente está caminhando ainda, não está? Sim, com certeza, porque esse assunto, né, a gente falou, a IA tem tudo, certo? Só que está começando, por estar sendo usado em praticamente tudo, a gente tem que tomar cuidado. Tá bom. Né? Com o modo como ela é usada, se ela é usada de modo correto. Então, o que já aconteceu dentro do meu dia a dia, por exemplo, que, não são coisas legais. Já vi em alguns lugares modelos ali sendo feitos, modelos de machine learning, para, sei lá, ceder crédito para alguém, e no modelo ali tinha o gênero da pessoa e tinha se a pessoa era casada, se não era. E o que acontecia? O modelo era feito, beleza, aprendia ali. Quando a gente ia estudar os impactos dele, quando a gente dava um zoom ali, o que acontecia? Os modelos eles só aprovavam crédito para homens solteiros, na maioria dos casos. E as mulheres? O que acontecia? Para homens casados, eles cediam um pouco menos.
porque falavam que aí iam ter mais gastos e tudo mais. Você gasta muito, né, Luciano? Só que aí chega uma O coisa... Nubank sabe quanto eu gasto. Sabe quanto eu... Jesus! Ai, socorro! E para as mulheres, e aí, o que você acha que aconteceu nesse caso? Que eu acho que aconteceu, provavelmente elas tinham algum, sei lá, imaginavam que gastava mais ou e não liberava tanto limite, era coisa assim? Não liberava limite para a maioria das mulheres, porque a gente via ali que quando estava relacionado com aquela outra feature de estar casada ou não, quando a mulher não estava casada, ou seja, uma mulher solteira que está trabalhando, o mais sensato é você ceder o crédito. Uhum. Mas eles não cediam, por quê? O modelo ali aprendia com as informações que a gente tinha que, a mulher não é casada, então não tem um cara sustentando ela. Entendi. Então eu vou negar crédito para ela. Doido, né? E é uma coisa que, às vezes você não imagina que isso vai acontecer. É porque é um viés social, completamente social. Sim. Mas que os dados que a gente tem ali, eles reproduzem esse viés. Totalmente. Não tem como fugir Totalmente. disso, porque é a nossa realidade ainda. Né? Sim, né? Porque Então, isso acontece no dia a dia, enquanto quem fazia essa análise era uma pessoa com preconceito. exato. E aí, natural, pegou esse dado, colocou para dentro e ele cuspiu o que acontecia. Exato, naturalmente. porque para as pessoas isso não é um problema. Né? Geralmente eles não são mulheres, eles não vão sofrer com Mas isso. é que os viés são programados. Exato. Não é que na nossa cabeça, é no código. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu pego e compro todo mês 50 caixas de papel sulfite. Aí eu falo, bom, vou lá, mês de outubro, comprei 50 caixas. Mês de novembro, eu vou comprar 50 caixas. Mês de dezembro, eu vou comprar 50 caixas. Pô, eu tô comprando tanta caixa, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer eu vi na palestra do evento da Live que tem um negócio chamado RPA, Robot Process Automation. Sim. Então, eu vou fazer um robô que vai comprar 50 caixas e eu só vou procurar o melhor lugar e tal. Só que o robô, como eu tô programando ele, eu vou fazer o robô para programar o que eu fazia da mesma Exato. forma. Sim, sim. Então, vai acontecer a mesma forma. Na verdade, o que eu estou fazendo, eu não estou buscando melhor, eu só estou automatizando o processo. Perfeito. E é isso que estava acontecendo quando você falou, é perfeito, e é o que acontece. Exato. E você sabe que é uma das grandes dificuldades hoje das empresas, não só quando a gente automatiza esse processo, a gente automatiza o viés junto. Perfeito, cara, perfeito. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque, às vezes, para a pessoa que está programando, ela está reproduzindo o viés e, nem está se tocando, porque não é uma coisa que vai atingir essa pessoa, né? Muitas vezes. Então, qual é a nossa obrigação enquanto pessoas que estão ali programando coisas que estão atingindo a sociedade como um todo? Eu trabalho cedendo poder de crédito para as pessoas, né? Então, eu estou mexendo ali com o dinheiro na vida da pessoa, né? Com as oportunidades que ela pode ter, que ela pode com o dar. assunto anterior, né? Você está mexendo com o assunto anterior, a falta de Exato, oportunidade. Né? exatamente. E aí eu vou chegar, não, cara, moça, você não é casada, não vou te dar dinheiro. Eu não posso fazer isso de forma alguma. Sim. Porque eu já fui essa moça, entendeu? E é muito complicado. A gente tem essa obrigação de ter noção da ética que a gente tem que estar levando para dentro do nosso trabalho. Isso é uma coisa que tem que ser passada e não é, cara. Você vê um monte de gente estudando ali sobre IA, não sei o que. Eles acham que é só pegar ali um Python, fazer um fit no modelo e, já sou aqui, já sei fazer modelo. Né? Nada. E aí eles colocam qualquer variável, não tratam direito, não olham para esses vieses que podem ser reproduzidos. Isso é nosso trabalho também, né? Ter noção dessa ética. E aí eu trago alguns exemplos que são até mais desconfortáveis. Teve um cientista de dados da IBM, não sei se vocês acompanharam esse caso, que foi preso no ano passado, cientista de dados, porque a polícia lá do Rio de Janeiro usou um sistema de reconhecimento facial e que disse que ele era a pessoa procurada lá, e ele foi preso, ficou quase um mês preso. Sabe? Como que é o sistema carcerário brasileiro? Caos, né? Um caos e Terrível. que, né, prejudica a maior parte das pessoas negras. Né? Sim. Então, é um sistema... Se você usar o modelo de inteligência assim, ele vai ser completamente enviesado. Completamente. Que foi o caso que aconteceu aí. Nos Estados Unidos tem vários casos assim também. Então, a partir do momento... Ok, não, a gente está usando IA e está interferindo aqui, sei lá, nas suas propagandas no Instagram. Ok, né? Mas e quando está interferindo no seu direito de ir e vir? Quando está te jogando na cadeia, quando você precisa estar ali trabalhando? E aí? Exige uma certa reflexão de certas barreiras, né? Com toda certeza, gente. É uma coisa que eu acho que deveria ser ensinada para todo mundo que quer seguir essa carreira de dados. Você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber que hoje os dados têm um poder absurdo
E você que está ali cuidando desse poder, você está ali jogando esse poder para algum lugar, você tem que fazer isso de modo consciente, né? De modo que você não vá atrapalhar a vida das pessoas. Os dados, a tecnologia está aí para servir todo mundo, não só a pessoa privilegiada. Você sabe que Max Weber ele traz um conceito muito interessante que eu adoro, que ele chama ética da convicção e ética da responsabilidade. Sabe a diferença dos dois? Não. A ética da convicção é aquilo que eu acredito. Então, de fato, eu acredito numa questão tal. Mas tem uma questão que é o seguinte, essa minha convicção, eu posso colocar na prática agora? Eventualmente, não. Então, eu tenho que ter responsabilidade de entender que não é o momento. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que tratar e entender e como, estando na sociedade, a gente saber lidar com isso. Sabe, eu acho que esse é o mais importante. Perfeito. Andressa, a gente chegou no momento agora, por incrível que pareça, do nosso bate-papo final. Já? Já. Culpa tudo do Rodrigo. Ele acelera o cronômetro aqui digitalmente. Ele tem uma ética da convicção dele que tem que... Sem brinde para você. A gente sempre pega no pé dele lá. Andressa, conta pra gente. Tem alguma frase de impacto que de alguma forma marcou a sua carreira que você consegue... Tem. Que você carrega com você? É uma frase que vem lá da Kamala Harris. Quando ela foi ali fazer o discurso, depois que o Biden assumiu, ela falou o seguinte, eu posso ser a primeira mulher, mas eu não vou ser a última. Né? Foi uma frase que a mãe dela falou para ela, sabe? Chegou ali e falou, olha, Kamala, você está ocupando um espaço hoje que muitas mulheres negras não estão, nem sonham em estar. Então, se você está sendo a primeira, faça o favor, você tem a obrigação de ser esse caminho de entrada para as outras que estão vindo. Espetacular. Sabe? Então, essa foi uma frase que me marcou muito, porque é literalmente o que me move, sabe? Olhar aqui no meu Instagram, ver uma mensagem de uma pessoa falando, nossa, que bom ver uma mulher preta que nem você, que está aí na tecnologia, que está aí, né, dando curso, falando com a gente. Pô, cara, isso não tem o que pague, sabe? Propósito, né? Não tem. É o meu propósito de vida, sabe? Porque eu senti na pele como é passar por tanta dificuldade e por tanto preconceito para chegar até aqui. Não foi um caminho nada fácil. Foi muita tentativa de desistência, foi muita tentativa de jogar tudo para o alto, mas lembrar que, poxa, beleza, eu estou sofrendo, para quê? Para as pessoas que estão vindo atrás, para as mulheres, para as pessoas pretas, LGBTs, que estão vindo atrás, não sofrendo da mesma forma. Eu posso não estar viva para ver isso acontecer. Mas, posso falar uma coisa? Você está no começo. Porque você está com 26 anos. Você ainda tem um longo caminho. E vou te falar outra coisa. Não vai ser fácil. Não. Você está falando, eu sofri. Você pode falar, você vai sofrer 10 vezes mais. Vai ter mais perrengue. Mas é assim mesmo. Só que lá na frente você vai ver, caramba, olha como eu construí. Sabe? Genial. É assim mesmo que continua. E você tem algum conselho que você recebeu que te marcou? Cara, respeite seu tempo. Quem falou para você? A minha psicóloga. Um abraço para a psicóloga. Beijo, Gabi. Respeite seu tempo. Beijo, Gabi. Não, cara, por quê? Né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada no 220. Então, eu sempre tive aquela vontade de, como eu consegui algumas oportunidades na minha vida que foram uma mudança para mim, eu queria agarrar tudo que eu podia ao mesmo tempo. E aí, gente, chegou até o ponto de eu ter que tirar uma licença psiquiátrica. Né, do tanto que eu estava ali, cara, me desgastando. Por quê? O que estava te desgastando? Era o trabalho? Tudo. Eu mesma. Né? Entendi. Eu sofri, passei por alguns casos de assédio moral e tudo mais, mas muito mais eu mesma do que as outras pessoas. A cobrança que eu colocava em mim mesma de ter, cara, eu sou uma mulher negra, se eu não fizer um monte de coisa, que as pessoas não vão me ver. O que é um erro, né? Eu não vou chegar ali, sabe? Então, a gente se cobra. Cara, não, eu não me dou o direito de ser normal, né? De ter ali uma vida normal. Então, eu acabei tendo que ficar doente. Eu tive um pré-AVC. Uau, né? Passei assim, por uns momentos muito pesados. E nessa hora que eu falei, não, cara, vamos parar. E quando eu comecei a fazer o tratamento, ela falou, cara, respeita seu tempo. Tem dia que você acorda, você não está bem. Você não é obrigado a estar bem o tempo todo. Você não é obrigado a ser produtivo toda hora, cara. Isso não existe. Respeita seu tempo. Você não está bem? Respira, tira um dia para você, amanhã é outro dia. Né? Não tenta agarrar o mundo, porque senão você não sai do lugar. Senão você acaba doente, senão você acaba frustrada, porque você não vai atingir o que você quer. Então, acho que esse foi o maior conselho para mim. Legal. E uma competência que você acha que todo mundo assim deveria dominar? Cara,
pensamento crítico. Isso, assim, para a vida. Para a vida. Né? Acho que é parar de aceitar assim, tudo que você ouve, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, de fake news para todo lado, sobre tudo, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas... Gente, tudo. O pensamento crítico, ele ajuda em todos os sentidos, todo mundo. Não é só quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com dados, não. Você tem que ser uma pessoa que tem um pensamento crítico, que questiona, que quer entender, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo. Se as pessoas fossem ensinadas a ter esse pensamento crítico e não só reproduzir as coisas, acho que o mundo seria outro, realmente. Muito bom. E uma verdade que você falou, isso aqui vai ser para sempre, já mudou de ideia? Eu já até comentei, Sim, eu sim. dei um próprio spoiler. Gente, quando eu comecei, né, quando eu passei na faculdade e tal, acho que foi a maior alegria assim, que eu vi na vida dos meus pais. Porque eles vieram de uma origem muito, muito humilde. Então, quando eu passei na USP, assim, nossa, meu pai chorou, minha mãe pulou, foi uma coisa muito louca. E eu achava que eu tinha que seguir exatamente esse caminho para ser alguém na vida. Né? Pô, eu preciso ter um diploma, eu preciso ter aqui um mestrado, preciso ter um doutorado para ser alguém. Né? Senão, eu nunca vou ser ninguém. E essa foi justamente a frase que eles falaram para mim quando eu falei, gente, vou largar a USP. Né? E foi um grande baque, porque eles falaram, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir. Porque a gente cresceu ouvindo isso. Né? Você precisa disso para você ser alguém. Olha a desconstrução novamente em ação. Exato. E de verdade, eles estão se desconstruindo com relação a isso, porque eu mostrei para eles, gente, eu consegui. Passou 2 anos aqui, olha onde eu estou. Há 2 anos atrás eu era júnior, sabe? Então eu tive que mostrar ali na raça. Andressa, como é que você falou que o pessoal te chama? Andressa? Dessa, conta pra gente, então, uma música que você gostaria que a gente colocasse na nossa playlist para os nossos alunos aqui. E, enquanto você está pensando na música, o Rodrigo trouxe um presente para você aqui. Ai, meu Deus! Trouxe aqui será uma liver, uma canequinha liver. E tem uns presentinhos dela pra gente também. Deixa eu entender. Traz aqui pra gente. Deixa eu ver o que você trouxe. Não, mas ela tem que entregar pra gente aqui. Isso, não. Eu sigo o protocolo. Rodrigão. Obrigado. Diversideira. Olha que show. Quem quiser acompanhar mais sobre a Diversideira, entra onde? Só jogar no Instagram, lá no LinkedIn, em todo lugar. Vou colocar aqui na câmera. No YouTube também. E agora? Tá lá, Diversideira, em todas as redes sociais. Qual é a música? Gente, uma música... Eu tenho até ela tatuada aqui na perna, ó. Qual que é? Triste, louca ou má. Triste... É o Lúcio. Triste, louca. Tá aqui. Colocando aqui. Essa música aqui? Uhum. Muito bacana, não conheço, vou ouvir. Uma música Vou bem colocar forte. aqui para quem quiser acompanhar. Andressa, quem quiser segui-la ou acompanhá-la nas redes sociais, encontra onde? Tem tudo ali do Diversidata, né, que é onde eu posto tudo. Tem bom. também o meu pessoal, que é Dessa Freires. E lá no LinkedIn, tô como Andressa Freires. Andressa Freires, está lá a Andressa, para quem quiser continuar esse bate-papo super bacana também. O Rodrigão coloca o nosso link meu e do Lúcio aqui também, para a gente seguir lá no LinkedIn, quem quiser bater um papo conosco sobre esse Assunto. e muitos outros assuntos. O que quiser Certo? falar, a gente está falando por aí. Andressa, obrigado. Muito Parabéns show. pelas Gente, iniciativas, obrigado pelo parabéns papo. pelo Eu que propósito, agradeço. super bacana. A gente vai seguindo, vamos para cá. A gente vai seguindo, acompanhando o pessoal que segue a gente, compartilha, deixa like. Forte abraço e até a próxima. Tchau, gente.